Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Quinta-feira, 1º de outubro de 2020, Tiago Nunes deixa a penitenciária Juiz Plácio de Souza. Prefeito de Agrestina estava preso há 20 dias por suspeita por fraude em licitação e desvio de verbas públicas. Professores da rede particular aprovam estado de greve. A ação é uma reação à decisão do governo estadual de permitir a volta às aulas. Endividamento do estado está sob controle. Segundo a Secretaria da Fazenda, a capacidade de endividamento do Pernambuco está abaixo de 50%. Presidente da Câmara Municipal de Sanharó é afastado do cargo. De acordo com as investigações, Paulo José e um assessor dele fracionaram contratações abaixo do valor limite para a realização de licitação. Caminhonete roubada em Salvador é recuperada pela PRF em Arco Verde. A equipe também apreendeu drogas enquanto fazia uma blitz em rodoviária federal. Guarda Municipal de Garanhuns é preso suspeito de tráfico de drogas. Caso seja comprovada a suspeita, o homem pode perder o cargo. Eleições 2020 tem menor número de senadores e deputados concorrendo a cargos municipais. Dados da Câmara dos Deputados e do Senado apontam que 71 parlamentares são candidatos este ano. Eleitor vai poder justificar voto por aplicativo. A ação vai poder ser feita pelo aplicativo e-Título no primeiro e segundo turno das eleições. Central vai até Mossoró tentar bater o Potiguar. A Patativa entra em campo pressionada para conquistar a primeira vitória pela Série D do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia para você. O Sindicato dos Professores de Pernambuco, que reúne docentes das escolas da rede particular do estado, decretaram estado de greve. O sindicato decretou o estado de greve. A ação é uma das reações à decisão do governo estadual de permitir, a partir do dia 6 de outubro, a volta das aulas nas escolas presenciais, que desde março só podem operar em regime remoto por causa da pandemia. No último dia 21, o governo de Pernambuco anunciou a retomada de aulas presenciais. Na primeira etapa, apenas os estudantes do último ano do ensino médio voltarão no ensino presencial, isso no dia 6 de outubro. A orientação é tanto para escolas da rede estadual quanto para escolas da rede particular. Por estarem em estado de greve, as atividades dos docentes ainda não estão paralisadas. Esse próximo passo, caso necessário, será decidido em outra assembleia. Por enquanto, ainda não está prevista uma nova rodada entre as categorias, tanto a categoria, particular ou estadual, pública. 7h06, após passar 20 dias na penitenciária Juiz Plácio de Souza, em Caruaru, o prefeito afastado de Agrestina, Tiago Nunes, foi liberado. Tiago deixou a penitenciária sob aplausos de parentes e advogados que aguardavam a saída. O alvará de soltura chegou à penitenciária por volta das 3 horas da tarde, mas Tiago só deixou o local na noite dessa quarta-feira. Tiago Nunes foi preso em 10 de setembro, junto com o vice Zito da Barra, na terceira fase da Operação Pescaria. Além do prefeito e do vice, também foram presos um funcionário da prefeitura e 2 empresários que não tiveram os nomes revelados pela polícia. A operação investiga desvio de recursos públicos na prefeitura da cidade de Agrestina. De acordo com as investigações, as vantagens ilícitas teriam sido obtidas por meio da contratação de uma empresa de fachada de forma fraudulenta com recursos federais. Lembrando que Zito da Barra já tinha deixado a prisão mais ou menos uns 15 dias, alegando motivos de saúde. Houve um pedido da defesa e a justiça acatou. 7h07, prestes a reabrir para todos os turistas, inclusive os que não foram infectados pela Covid, como previu o protocolo inicial de retomada. Fernando de Noronha deu início esta semana à terceira fase do estudo epidemiológico da Covid-19. Nessa etapa, são aplicados questionários aos moradores que fazem parte da pesquisa. Pesquisadores, agentes comunitários e de endemia, integrantes da saúde e da educação da ilha participam do projeto. O estudo epidemiológico em Noronha teve início em maio. A pesquisa avalia a presença e a circulação do novo coronavírus na ilha, além de orientar ações de vigilância e controle da doença. Cerca de 900 moradores de diversas faixas etárias e de todas as regiões de Noronha participam dessa pesquisa. Os participantes são entrevistados pelos pesquisadores e fazem testes para a detecção do vírus em todas as fases do estudo.
De acordo com o protocolo, são realizados 2 tipos de exames, o RT-PCR, considerado padrão ouro para detectar a Covid-19, e o teste sorológico. Agora sim, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 976/20, que destina mais de 4 bilhões de reais ao Ministério da Saúde para ações de combate à pandemia de Covid-19. A matéria seguiu para o Senado e precisa ser votada hoje para não perder a validade. O texto foi aprovado sem mudanças na proposta original, editada pelo governo em junho. Do total de recursos, 4 bilhões de reais serão destinados a ações de atenção especializada à saúde. Outros 20 milhões de reais serão destinados aí ao Sistema Único de Saúde para contratos de gestão com organizações sociais. Lembrando que essas OS aí estão tendo vários problemas em estados aí por suspeitas de fraude. E a empresa americana de biotecnologia Regeneron afirmou que o coquetel de anticorpos contra o coronavírus produzido por ela reduz a carga viral e o tempo de recuperação dos pacientes não hospitalizados em estágio inicial do tratamento. Os resultados foram relacionados aos primeiros 275 pacientes recrutados para o estudo de fase 1 dos testes da empresa. Os pacientes foram aleatoriamente designados para receber uma dose baixa, uma dose alta ou um placebo da droga e também foram classificados de acordo com a resposta positiva ou negativa dos anticorpos por eles gerados. 7h09, a confiança dos brasileiros nos cientistas não anda muito em alta. A afirmação veio de um estudo americano que é detalhado agora por Jorge Brandão. De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Americano, o Brasil é o país com maior proporção de pessoas que não confiam em cientistas. Cerca de 36% dos brasileiros dizem ter pouca ou nenhuma confiança em pesquisadores científicos. Na média global, 36% das pessoas disseram confiar muito nos cientistas, 40% às vezes e 17% pouco ou nada. No Brasil, só 23% disseram confiar muito e 36% às vezes. Entre os que têm mais pessoas que dizem confiar muito está a Índia, com 59%, seguido da Austrália e Espanha, ambos com 48%. Os brasileiros também são os que pior avaliam os avanços científicos nacionais em relação aos demais países. Só 8% dizem acreditar que a produção científica do Brasil é melhor que a do restante do mundo. Para 42%, ela está na média mundial e abaixo para 41%. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Jorge, pelas informações. 7h10. Caruaru registrou nas últimas 24 horas 43 casos de Covid. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo são 8.607 casos. Também foram registradas 3 mortes e com isso o total subiu para 335 mortes em Caruaru. Até o momento, o município tem 8.136 recuperados. E a Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 846 novos casos. Com isso, o estado tem 120.886 casos. Também foram registradas 29 novas mortes, totalizando 8.251 mortes. O Ministério da Saúde confirmou o total de mais de 4,7 milhões de casos de brasileiros com Covid, 142 mil mortes e cerca de 4,1 milhões de recuperados. E Pernambuco está com as contas sob controle, segundo o relatório da gestão fiscal de segundo semestre de quadrimestre 2020, que corresponde aos meses de maio, junho, julho e agosto. Os dados foram apresentados pelo secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia. Um dos dados que destaque é a capacidade de endividamento do Estado, ficando abaixo de 50%. Segundo o secretário Décio Padilha, a receita corrente líquida do Estado apresenta um crescimento, chegando ao nível de 26,4 bilhões de reais. De acordo com Décio, Pernambuco só deve 49,9% da receita corrente líquida total. Quanto aos restos a pagar, que são as despesas orçamentárias empenhadas pela administração pública na vigência do exercício financeiro corrente e que não foram pagas até 31 de dezembro deste mesmo exercício, Pernambuco também apresenta um desempenho positivo. Muito bem, 7h12. O presidente da Câmara de Vereadores de Sanharó, Paulo José Oliveira Batista, foi afastado do cargo por uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate
ao crime organizado do Ministério Público de Pernambuco e pela Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Sanharó, Poção e Pesqueira. Os alvos foram a sede da Câmara de Sanharó, integrantes e servidores do Poder Legislativo acusados de realizar contratações fraudulentas por meio de dispensa de licitação. De acordo com as investigações da operação, Paulo José e um assessor direto fracionaram contratações abaixo do valor limite para a realização de licitação, ou seja, abaixo de R$16 mil. Os responsáveis pela alimentação do portal da transparência prestavam o serviço através de microempresas individuais, MEIs que não possuíam registro para esse tipo de atividade, segundo o Ministério Público. O presidente afastado da Câmara não se manifestou sobre o assunto. 7h13. As investigações sobre o caso da menina estuprada pelo tio no Espírito Santo continuam. Há suspeitas, há indícios de que um ativista usou o nome da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e dados sigilosos ao atacar a avó de criança. Quem explica é Scarlett Lima. Um ativista religioso usou o nome da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para conseguir informações sigilosas sobre o caso da menina de 10 anos que engravidou após sofrer um estupro. Ele abordou a família da vítima no dia 14 de agosto sob o pretexto de oferecer uma oração. Mas a intenção era convencer a família a não realizar o aborto. Tanto a avó quanto a criança haviam manifestado o desejo de interromper a gravidez. O ativista chegou a agredir verbalmente a avó da menina. Ele é alvo de ação civil pública que investiga seu acesso a informações sigilosas sobre o caso após publicar em redes sociais a identificação da menina e o nome do hospital no Recife, onde o procedimento do aborto foi realizado. A exposição fez com que a criança fosse inscrita no programa de proteção a testemunhas, tendo seu nome e endereço alterados. A família da vítima também o processa por danos morais. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Scarlett. E uma caminhonete que havia sido roubada em Salvador, na Bahia, foi recuperada na BR-232 em Arco Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 39 anos foi preso em uma fiscalização. Ainda segundo informações da PRF, foi descoberto que a caminhonete era roubada e portava placas clonadas. A abordagem aconteceu no quilômetro 252 da rodovia. O motorista informou que havia comprado o veículo em Buíque por um preço bem abaixo do valor de mercado. Todo dia tem uma história dessa, de gente querendo tirar vantagem, comprando carro barato demais e acha que não tem nada, né? O homem foi encaminhado junto com a caminhonete à Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde. Ele poderá responder por receptação, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e também uma multa. 7h15. Uma fiscalização realizada resultou na apreensão de 11 quilos e 600 gramas de maconha que eram transportados dentro das portas traseiras de um carro na BR-232 em Arco Verde. 2 homens de 31 e 34 anos foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal. Policiais realizavam a fiscalização no quilômetro 250 da rodovia quando observaram o motorista de um carro falando ao celular. Durante a abordagem, o motorista e o passageiro entraram em contradição e chamaram a atenção da equipe, que realizou uma verificação no veículo até encontrar os tabletes escondidos. Os homens informaram que foram contratados para transportar a maconha do sertão até o Recife. Disseram ainda que haviam pago R$6 mil pela droga. Eles foram encaminhados com apoio da Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde. Eles podem responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e também multa. E ainda falando sobre drogas no sertão, a Polícia Federal erradicou mais de 300 mil pés de maconha. Confira os detalhes com Robson Nelson. A Polícia Federal de Pernambuco erradicou 367 mil pés de maconha, além de apreender 156 quilos de droga pronta para consumo e destruir 137 plantios nos municípios de Orobó, Cabrobó, Carnalbeira da Penha, Floresta, Belém do São Francisco e algumas ilhas dos rios São Francisco, no sertão do estado. A ação é parte da Operação Moçambê 4, que ocorreu entre os dias 15 e 29 de setembro. De acordo com a Polícia Federal, durante a operação, um suspeito de ser o responsável por cultivar uma roça com aproximadamente 2 mil pés de maconha foi preso. A Polícia Federal comunicou que no momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado
preso e conduzido à delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, onde foi autuado em flagrante por tráfico e, caso seja condenado, poderá cumprir penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Robson Nielson, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado aí, Robson, pelas informações. E um guarda municipal de 55 anos foi preso em Garanhuns. Ele é suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas na cidade. Mais 2 pessoas de 45 e 26 anos também foram presas. A Polícia Civil estava investigando o esquema, mas não desconfiava da participação do guarda municipal. Durante abordagens, a polícia encontrou maconha fracionada para ser comercializada dentro de uma casa no bairro Coab 3. Só em seguida foi descoberta a ligação do guarda municipal com o esquema. Todas as pessoas foram autuadas por tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a Prefeitura de Garanhuns, se as denúncias forem confirmadas, o guarda será punido penalmente e administrativamente. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, inclusive com as informações das cidades da região. Hoje vamos falar dos candidatos em Taquaritinga do Norte. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Chegou a hora de escolher quem vai governar o seu município pelos próximos 4 anos. E o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Caruaru, você acompanha na Rádio Cidade, no dia 2 de outubro, às 6 da tarde. Delegado Lessa, Marcelo Gomes, Marcelo Rodrigues, Rafier Delon e Raquel Lira se enfrentam em um confronto de ideias e soluções para o desenvolvimento de um dos municípios mais importantes de Pernambuco. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio a SES Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com o cartão Leva, uma promoção da AETPC. Na Rádio Cidade, 7 horas e 21 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta aqui com o seu Jornal da Cidade. Olha, revendedores de gás de cozinha fizeram um protesto na BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. A categoria critica os aumentos constantes do gás e a exigência de pagamento de taxa do governo de Pernambuco. Os revendedores pararam os caminhões de gás de cozinha no acostamento da BR-101. Em seguida, eles foram a destino à Avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, com o objetivo de chamar a atenção da população. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás, aqui os caminhões não vão puxar gás de Suape, o que significa que não haverá carregamento de botijões nas distribuidoras no Porto de Suape, o que ocorre diariamente. De acordo com o sindicato, os constantes aumentos praticados pela Petrobras e distribuidoras de gás estão tornando insustentável para os revendedores segurarem os preços. A categoria também aponta que a taxa no pátio de triagem em Suape tem aumentado consideravelmente o custo operacional para as revendas.
O sindicato contabiliza 7 aumentos de preço em apenas 6 meses, sendo o último neste mês de setembro. Ao governo de Pernambuco, os revendedores pedem a retirada da cobrança de taxa no pátio de triagem, sob a justificativa de ser um produto essencial para a população carente. A Petrobras e as distribuidoras, eles solicitam que não sejam repassados mais reajustes para revendas. Também os consumidores finais esperam que não sejam mais passados reajustes, porque ninguém aguenta pagar aí R$70 no botijão de gás. Estamos em pandemia, né? 7h23, o último lixão da região metropolitana do Recife, que fica em Camaragibe, vai deixar de funcionar. João Neto detalha como vai acontecer essa desativação. O último lixão da região metropolitana do Recife, o lixão de Céu Azul, localizado na cidade de Camaragibe, deixou de funcionar nesta quinta-feira. A decisão foi da atual gestão municipal de Camaragibe, depois de diversas tratativas junto à Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, e ao governo do estado, e assim atende às questões ambientais, sociais e jurídicas. O lixão, de 12,47 hectares, ativo desde 1991, era o último em funcionamento, descumprindo a lei do resíduo sólido e desobedecendo ao prazo estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para fechamento, encerrado em 2014. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Camaragibe, a desativação do espaço segue um plano de 4 etapas, que vai desde a licitação para a contratação de uma empresa até trabalhar na situação dos catadores que atuam no lixão e na remediação do espaço. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Ronaldo, pelas informações. A Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FUNASE, está convocando a partir de hoje candidatos para assumir o cargo de agente socioeducativo nas unidades de Caruaru e Garanhuns. As 23 vagas serão preenchidas a partir do cadastro reserva da seleção simplificada realizado em 2017. Estão sendo ofertadas 8 vagas para Caruaru e 15 para Garanhuns. Os convocados divulgados no Diário Oficial do Estado devem comparecer às instalações da FUNASE nas respectivas cidades entre esta quinta e o dia 7 de outubro, das 8 às 11 horas da manhã. A documentação necessária está listada no site da instituição no endereço funase.pe.gov.br. Repetindo, funase.pe.gov.br. E segundo pesquisa, quase 40% das plantas estão ameaçadas de extinção. Ana Rebeca Passos tem os dados desse levantamento. A cada 5 espécies de plantas no planeta, 2 estão ameaçadas de extinção. É o que estima um relatório divulgado pelo Jardim Botânico Real do Reino Unido. O estudo conta com a participação de pesquisadores de 42 países, incluindo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O relatório alerta para a necessidade de acelerar a identificação das espécies ameaçadas para protegê-las a tempo. Segundo o documento, 39,4% das plantas estão sob risco, patamar que é quase o dobro do estimado em 2016, quando estava em 21%. O estudo explica que o salto se deve à adoção de avaliações mais sofisticadas e abordagens mais precisas. Entre as mais de 36 mil espécies de plantas catalogadas no Brasil, 3.934 estão ameaçadas, segundo a pesquisadora Rafaela Forza, do Jardim Botânico do Rio. A bióloga pondera que o número real, na verdade, é bem maior, porque faltam informações para avaliar a situação de parte das espécies catalogadas. O relatório também trouxe dados sobre os fungos ameaçados de extinção, destacando um grande desconhecimento que ainda existe sobre esses seres vivos. As 148 mil espécies de fungos catalogados não representam nem 10% do número estimado de mais de 2 bilhões de espécies no planeta. As principais ameaças às plantas, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, são a agricultura e a aquicultura, 32,8%. A utilização como recurso natural, 21,1%, e modificações no habitat, 10,8%. Já no caso dos fungos, o desenvolvimento de áreas comerciais e residenciais, 18,7%, vem em primeiro lugar.
seguido do uso como recurso natural, 13,9%, e da agricultura e pecuária, 12,9%. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Ana, pelas informações. Eleições 2020 agora, na série de reportagens especiais, né, sobre o pleito desse ano. Hoje você vai conhecer como devem ser as eleições lá em Taquaritinga do Norte. Mário Flávio traz agora quem são os candidatos a prefeito do município. Rádio Cidade. Eleições 2020. A eleição em Taquaritinga do Norte este ano deve ser uma das mais disputadas da história. São 3 fortes nomes que vão disputar o pleito, que tem 20 mil eleitores aptos a votar de acordo com informações que estão no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer uma avaliação deste cenário, eu chamo mais uma vez o professor Marco Aurélio. Bem-vindo, professor. As eleições de Taquaritinga do Norte sempre reservam grandes emoções e, muito provavelmente, 2020 não será diferente. Temos 3 candidaturas na disputa e, para falarmos delas, a primeira aqui é a de Lero, atual prefeito, vai tentar a reeleição pela Frente Popular de Pernambuco, chamou Gena para ser seu vice. Agora, ele já foi vice-prefeito de Evilás Araújo por 8 anos, ou seja, são 12 anos no poder e tentando mais 4. Esse é o maior trunfo, né, do Lero, é justamente conhecer a máquina, o número da prefeitura e contar com suas realizações para convencer o eleitorado de Taquaritinga a continuar lá. Porém, vai ter oposição. A oposição se dividiu em 2 candidaturas e uma delas aqui é a candidatura do Jânio Arruda, ex-prefeito da cidade e que já foi vereador também, tem experiência e que vai buscar, né, romper esse mandato do Lero, porque foi para ele que ele perdeu a eleição em 2016. Agora, um dos trunfos do Jânio Arruda é ter conseguido o apoio do vereador Jurandir, que é presidente da Câmara Municipal. Então, com esses apoios, esse conjunto de forças, o Jânio Arruda tenta voltar à prefeitura de Taquaritinga do Norte. Agora, Taquaritinga vai ter uma terceira via, aquela que vai tentar quebrar a polarização e surpreender na eleição, e essa atende pelo nome do Fábio de Jairo, ele que é do MDB e que tem o apoio de Jala Vasconcelos, Raul Henri, e não só isso, um dos seus trunfos é o apoio do Romero Leal, prefeito de Vertentes, e do Edilson Tavares, prefeito da vizinha Toritama. Com esse conjunto de forças, o MDB do Fábio de Jairo, né, tem também o apoio do PSL e vai tentar romper a polarização lá em Taquaritinga do Norte. Ou seja, grandes emoções nos reserva a eleição da cidade. Mário, é com você. Obrigado, professor Marco Aurélio. A gente traz agora para você o perfil de cada candidatura, coligação e também dos vices. Atual prefeito Ivanildo Mestre, mais conhecido como Lero, vai em busca da reeleição pelo PSB. Ele defende não apenas o legado dele, mas 8 anos da gestão de Evilás Araújo, que tinha Lero na vice e depois o indicou para ser o sucessor na gestão. Ele vai disputar a vaga pela coligação Frente Popular de Taquaritinga do Norte, formada pelos partidos PDT, PSDB, PL e PSB. E tem na vaga de vice o atual companheiro de chapa dele, Gena. A oposição apresenta para o debate de ideias 2 candidaturas que tentam quebrar a hegemonia do PSB na cidade. O ex-prefeito Jânio Arruda tenta voltar ao comando da prefeitura. Ele que é o principal líder da oposição e não obteve sucesso nas últimas eleições. Ele, de última hora, conseguiu o apoio do atual presidente da Câmara, professor Jurandir, que era pré-candidato a prefeito e saiu da disputa para apoiar Jânio. Além de prefeito, Jânio também exerceu o mandato de vereador. Ele faz parte da coligação Taquaritinga com liderança, formada aí pelos partidos PP, Democratas, PSD e PTB. E tem na vaga de vice Batata. Uma terceira candidatura tenta evitar a polarização e pode fazer o diferencial na eleição desse ano em Taquaritinga. Trata-se do policial rodoviário aposentado Fábio de Jairo,
que entra na disputa pelo MDB. Durante a convenção, ele recebeu apoio de lideranças como os prefeitos de Vertentes, Romero Leal, e Toritama, Edilson Tavares, além do senador Jarbas Vasconcelos, o deputado federal Raul Henri e o presidente da Assembleia, Heriberto Medeiros. Ele vai disputar a eleição pela coligação para mudar de verdade, formada aí pelos partidos MDB e PSL, e tem na vaga de vice Suerlan. Muito bem, a gente segue com esse giro com as candidaturas da região amanhã aqui no Jornal da Cidade. A gente traz para vocês como está a situação em Brejo da Madre de Deus. Rádio Cidade. Eleições 2020. Amanhã a gente traz as informações de Brejo da Madre de Deus, que também está pegando fogo. Hoje o candidato, vamos então às agendas dos candidatos a prefeito de Caruaru. Hoje o candidato Marcelo Gomes gravou para o guia às 7 horas da manhã. Deve estar gravando ainda, né? Às 11 horas, Marcelo tem encontro com lideranças no bairro São João da Escócia. E às 4 da tarde participa de sessão na Câmara de Vereadores. Ele não se afastou do cargo, né? Os demais candidatos não enviaram as agendas de campanha até o fechamento desta edição. E o número de deputados federais e senadores que vão concorrer ao cargo de prefeito ou vice nas eleições de novembro é o menor das últimas 3 décadas, reforçando daí uma trajetória descendente já observada na maioria dos últimos pleitos. De acordo com dados da Câmara dos Deputados e do Senado, 69 deputados federais e 2 senadores, de um total de 594 congressistas, vão tentar trocar Brasília pelas administrações locais dos seus redutos eleitorais. Isso representa uma queda de 14,5% em relação às eleições de 2016, quando 83 parlamentares concorreram a um cargo de prefeito ou vice. É também o menor número desde 1992, segundo o histórico de candidaturas de congressistas feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Entre outros motivos, os dados podem ser mais um sinal observado nos últimos anos do desgaste do status quo político. Em 2016, por exemplo, nenhum congressista que disputou uma prefeitura conseguiu triunfar no primeiro turno. Em 96, auge da motivação de congressistas pelas disputas municipais, 121 deputados e senadores concorreram. As lojas de aplicativo de celular colocaram à disposição uma nova versão do e-título com mais funcionalidades. O recurso eletrônico vai possibilitar a justificativa de ausência nas votações de 15 de novembro a 29 de novembro, até 60 dias após cada pleito, por meio dos celulares e tablets. Até as eleições, o e-título estará atualizado para que as justificativas possam ser apresentadas a partir do dia da votação por quem não compareceu, por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral. O e-título desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral também permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral. O acesso ao aplicativo é gratuito e funciona em sistemas operacionais Android e iOS. Conforme nota da Justiça Eleitoral, para baixar o aplicativo, basta procurá-lo na loja de aplicativos do dispositivo móvel ou acessar o site do título de eleitor no portal do TSE. Muito bem, um levantamento com base nas declarações de bens dos candidatos revela que 2 em cada 5, ou seja, 39%, têm o patrimônio zerado nestas eleições. 212 mil postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador afirmam não ter absolutamente nada. Tá vendo aí que esteja pior do que eu e tu? Na outra ponta estão 12.977 candidatos que dizem ter mais de R$1 milhão em bens. O percentual de candidatos sem nenhum bem é superior ao do último pleito. Em 2016, 36% declararam não ter nada. Já a proporção de milionários se mantém no mesmo patamar. Os candidatos a vereador compõem o principal grupo entre os sem patrimônio, 41% do total. Esse percentual cai para 19% no caso de candidatos a vice-prefeito e para 11% no caso dos postulantes aos executivos municipais. Já entre os milionários, essa relação se inverte. Entre os candidatos a prefeito, 18% declararam ter mais de R$1 milhão. A proporção cai para 10% entre os candidatos a vice e para apenas 2% entre os postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal. 7h37. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade.
Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Sabe qual é o segredo para eu estar sempre conectado dentro de casa? É a fibra ótica BrisaNet. A banda larga líder em satisfação no Nordeste tem planos residenciais de internet de até 1 GB e vantagens exclusivas. Tem Wi-Fi, suporte técnico 24 horas e aplicativos exclusivos para assinantes. Acesse o site e conheça todos os planos. Internet é com a líder, BrisaNet, levando o mundo até você. A Rádio Cidade chegou. Sintonize 99,7 FM e acompanhe o melhor conteúdo. Notícias, prestação de serviços, esportes, entrevistas, músicas e muito mais. Também estamos nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Rádiosnet e TuneIn. Para mais informações, acompanhe nossas redes ou ligue 3721.000 ou 81 98243 5080. Rádio Cidade 99,7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Quinta Verde do Unicompra já começou. É qualidade, é variedade, é preço baixo. Vem! Unicompra, vem! Maçã nacional quilo 8,44. Abacaxi unidade 13,64. Laranja pera o quilo 1,99. Melancia o quilo 1,19. Kiwi o quilo 16,19. Banana prado quilo 2,74. Alface lisa, crespa ou roxa unidade 1,4. Melão amarelo rei o quilo 7,79. Compra bem. Olá, gente, eu sou o professor Marcelo Bezerra e estou no programa Manhã Cidade com a coluna Biocidade. Aqui a gente vai discutir temas relevantes sobre a saúde, sobre a ecologia, sobre o meio ambiente e a qualidade de vida. Eu te espero, é todo sábado no Manhã Cidade. Na Rádio Cidade, 7 horas e 40 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta, 7 horas e 40 minutos, e o governo do estado premiou algumas escolas que se destacaram no ensino básico. Quem traz essas informações pra gente é a repórter Laís Florencio. O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, realizou na Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, no bairro de Santo Amaro, no Recife, uma cerimônia para anunciar as escolas e os municípios que apresentaram os melhores resultados na alfabetização pelo programa Criança Alfabetizada. O destaque foi o município de Panelas, que conquistou a nota máxima entre as 3.800 escolas e 158 cidades participantes. 2 municípios do Sertão ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente Custódia com nota 9,93 e Guaraci com nota 9,693. O primeiro ano da premiação contou com a presença do governador Paulo Câmara, da vice-governadora Luciana Santos, do secretário de Educação Fred Amâncio e do presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Pernambuco, Natanael Silva. O evento tem o objetivo de impulsionar os 50 melhores resultados, com premiação de R$80 mil por escola, e apoiar as 50 com as notas mais baixas com reforço educacional, além de mais R$40 mil de ajuda financeira. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.
Obrigada, Laís, pelas informações. E a SES Unita definiu as datas para a realização do vestibular 2021. Uma das novidades desse ano é que o processo será dividido em 3 etapas diferentes, proporcionando uma experiência de gamificação aos estudantes do terceiro ano do ensino médio. A primeira das fases será a Live das Profissões, realizada nos dias 6, 7 e 8 de outubro, tudo de graça. A Live das Profissões apresentará os detalhes dos 23 cursos da SES, com participação dos coordenadores de curso e professores, mostrando tudo o que o estudante precisa saber para escolher o futuro e avançar de fase. As apresentações serão feitas por videoconferência com recursos multimídia. Depois da Live das Profissões, o vestibular terá outras 2 fases que serão divulgadas aos poucos. Só avançará para a segunda fase quem participar da Live. Ao final, quem concluir as 3 etapas vencerá o desafio e fará parte da SES Unita em 2021. As inscrições para a Live das Profissões podem ser feitas no site aces.edu.br, aces.edu.br. E o IFPE do Sertão, o IF do Sertão, anunciou a realização do processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos. São 31 vagas para profissionais de diferentes áreas do conhecimento, distribuídas entre os campi de Oricuri, Petrolina na zona rural, Floresta, Santa Maria da Boa Vista, Serra Talhada e Salgueiro. As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de outubro pela internet. A taxa de inscrição custa R$ 60 e o prazo para solicitar a isenção é até hoje, acaba hoje. As vagas oferecidas são destinadas às áreas de engenharia civil, física, informática, história, espanhol, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, zootecnia, engenharia elétrica, pedagogia, sociologia, administração, agroecologia, viticultura e enologia, ciências agrárias, silvicultura e artes. O salário oferecido pode chegar a R$ 4.304,92. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais. A seleção será dividida em 2 etapas, sendo uma avaliação curricular, que é classificatória, e uma prova de desempenho didático com arguição, classificatória e eliminatória também, ambas realizadas de forma remota. Os candidatos da área de música farão uma prova de canto remotamente. Para mais informações, acesse o edital de seleção. E a Universidade Federal de Pernambuco está oferecendo 37 vagas para cursos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Biologia de Fungos do Centro de Biociências e no programa de pós-graduação em Saúde Translacional do Centro de Ciências Médicas. Os 2 editais foram divulgados no boletim oficial da UFPE. São oferecidas 9 vagas de mestrado e 12 de doutorado, além de 2 exclusivas para servidores da universidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro por meio de um formulário online no site do programa de pós-graduação no endereço ufpe.br. A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 15 de dezembro. E no Brasil, 34% dos estudantes de 15 anos repetiram de série ao menos uma vez durante toda a vida escolar. Este é o quarto maior percentual entre 79 países e territórios analisados, acima da média de 11%, de acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Acima do Brasil, os territórios e nações com maiores percentuais de reprovação são Marrocos, Colômbia e Líbano. Na outra ponta da lista, os países e territórios que menos reprovam são Taipei, na China, e Islândia, ambos com 0,9% de estudantes até 15 anos que já repetiram de série, seguidos por Sérvia e Belarus, com cada um 1,4%. O estudo Políticas Eficazes, Escolas de Sucesso é o 5º relatório da OCDE, feito a partir de dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele aponta que os países com menores índices de repetência têm resultados melhores em leitura, a área de conhecimento aprofundada, mais recente. No Brasil, o primeiro volume de dados da avaliação apontou que o país havia ficado estagnado em leitura e caído na avaliação em matemática e ciências. E segue até o domingo que vem o período de inscrição do processo seletivo para o Programa de Formação do Sistema Único de Saúde, o FormaSUS 2020, para nível superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 87 bolsas integrais de estudo para 8 cursos de graduação em saúde. As vagas são destinadas àqueles que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas pernambucanas ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais. Até o momento, mais de 2.100 pessoas já concluíram a
as inscrições pelo formasus.saude.pe.gov.br. Para se inscrever, o candidato precisa preencher a ficha e informar a nota de cada componente do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017, 2018 ou 2019, já que a classificação levará em conta o critério da nota do exame. Além disso, devem ser anexados o certificado de conclusão do ensino médio, a famosa ficha 19 e o certificado das notas do Enem, disponível no site do INEP. 7h47, o projeto de lei 4393/19 do Senado determina que as escolas deverão compensar os alunos da educação básica que faltarem às aulas devido às atividades esportivas ou artísticas. Nesses casos, vão cumprir regime de exercícios domiciliares ou à distância. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados prevê que o regime especial deve ser compatível com as possibilidades da escola onde o aluno estuda e coincidir rigorosamente com os períodos de afastamento para atividade no Brasil ou no exterior. A concessão do regime especial também só será permitida a partir da entrega de um documento que comprove a convocação do estudante, devendo contar com a posterior homologação do Conselho Escolar, que poderá deliberar caso a caso. 7h48 em Caruaru. A Receita Federal iniciou o pagamento do 5º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020 para mais de 3 milhões de contribuintes. O valor total dos créditos bancários é de 4,3 bilhões de reais. Foram contemplados nesse lote contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de junho, além de contribuintes com prioridade legal entre idosos e pessoas com deficiência. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Na consulta à página da Receita, no portal ECAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistência de dados identificados pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante a entrega de declaração retificadora. A Receita vai disponibilizar ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto. Com ele, será possível constar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. E um projeto de lei acrescenta o diabetes mellitus, caracterizado pela elevação da glicose no sangue, na relação de doenças que asseguram isenção do imposto de renda das pessoas físicas aos aposentados. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados altera a Lei 7.713 de 88, que trata do imposto de renda e atualmente já estabelece o benefício aos aposentados no caso de certas doenças, entre elas tuberculose ativa, esclerose múltipla e neoplasia maligna. Começa hoje o programa Quita Fácil da Compesa. A ação tem como objetivo dar condições especiais para negociações, como descontos de até 90%, parcelamento pelo cartão de crédito em até 12 vezes, além de parcelamento com entrada facilitada e de acordo com as condições do cliente. O programa vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Os canais de atendimento da companhia estarão disponíveis e com equipes para realizar negociação diretamente nas lojas da Compesa. A negociação pode ser feita pelo 0800 081 0195 e no prazo de 24 horas será enviada a proposta inicial, como também pode ser realizada pelo aplicativo Compesa Mobile e no site da Compesa no endereço compesa.com.br. 7h50 e um projeto de lei veda a cobrança pelos órgãos de trânsito de extintor de incêndio como equipamento obrigatório para o licenciamento e a circulação de veículos automotores. Rapaz, eu estava falando sobre isso ontem com o Josimar, essa história do extintor. O texto em análise na Câmara dos Deputados inclui a medida no Código de Trânsito Brasileiro. O equipamento não consta no Código como item obrigatório para a circulação de veículos. Porém, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito de 2004 determinava que todos os veículos novos fabricados no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2005 seriam equipados com extintor de incêndio. Após sucessivas prorrogações do prazo e estudos técnicos apontarem para a desnecessidade do equipamento, o CONTRAN, por meio da Resolução 556, revogou a obrigatoriedade para veículos comuns, como automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, embora tenham mantido a exigência para os veículos comerciais, como ônibus e veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. Muito bem, 7h51.
A Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco solicitou o tombamento do Museu Mestre Vitalino em Caruaru. A ação foi iniciada junto à Secretaria de Cultura do Estado para que o patrimônio da cidade seja preservado e mantenha as principais características históricas. Atualmente, a casa é referência material do patrimônio cultural da comunidade artesã do Alto do Moura e corre risco de desabamento. Segundo o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes, o tombamento é uma forma de proteger a memória coletiva de Caruaru e de todos os artesãos. A casa foi construída originalmente pelo mestre Vitalino ao chegar no Alto do Moura. No local, ele teve 6 filhos e produziu cerca de 120 temas ligados ao imaginário nordestino em seus bonecos. Lembrando que depois de muito tempo de pedidos da família, a Casa Museu Mestre Vitalino finalmente começou a ser reformada, Mário. Muito bem, 7h52, vamos falar agora de futebol, porque hoje tem jogo, viu, do Central, e é à tarde, a gente vai transmitir ao vivo Potiguar e Central, direto de Mossoró. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente traz agora a dupla, Vandir Braga e Robson Nelson. Bom dia! Bom dia, Mário, bom dia, Renata, e um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. A Patativa joga hoje, fora de casa, contra o Potiguar em Mossoró. Porém, os resultados de ontem não agradam e o time centralino já está fora do G4. Mais uma vez o Jaciobá perde para o Frei Paulistano e acumula em 2 jogos, depois que jogou contra o Central, 10 gols tomados e nenhum marcado. Então quer dizer, o Central perdeu a chance de ganhar aí contra o Jaciobá, mas vamos esquecer dessa partida e agora o Central fica de fora do G4 aí para se classificar na Série D e precisa sim vencer, porque eu acho que quando o time acumular 3 partidas sem vitória, o próximo jogo sendo contra o ABC, um adversário mais forte, o Central vai estar muito pressionado se não vencer amanhã o Potiguar. O detalhe que, falando da parte financeira, salários, um alívio, mas nem tanto, né? O patrocinador Master vai oferecer ao Central, prometeu, no caso, R$15 mil. Dinheiro esse que vai ser rateado entre comissão, jogadores e, quem sabe, até funcionários. O valor, infelizmente, é muito pequeno, mas vem para ajudar de alguma forma. O Central que ainda espera um possível patrocínio do governo do estado também para as equipes da Série D, como Afogados e Salgueiro. Mas nada disso é certo. O que é certo é que houve uma reunião entre diretoria e elenco e foi, de certa forma, dito que não existe perspectiva real para recolhimento de verbas, a não ser essa verba que Robson trouxe agora, os R$15 mil do patrocinador Master. Lembrando que a jornada esportiva começa às 3 da tarde. Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Todo mundo vê. Viu? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vai dar certo, como diz o outro, né? Vai dar tudo certo. Olha, ontem tivemos vários jogos pela Série D, inclusive jogos do grupo do Central. Mas antes, deixa eu passar aqui os resultados do grupo dos pernambucanos. O grupo A3, o Guarani de Sobral, o famoso Guarasol, venceu o Campinense por 1-0. Já o Afogados, jogando em casa, bateu o bom time do Globo por 3-2. Né? Marcaram os gols do Afogados aí, Rodrigo, Edivan e o Denis. Os gols do Globo, Gabriel Silva e Eric Silva. Já o Salgueiro foi até Natal e na Arena das Dunas bateu o favorito América de Natal por 1-0 com um gol marcado por quem? Por ele, Ciel, né? O caruaruense Ciel, aos 6 minutos do primeiro tempo. É a segunda vitória do Salgueiro na competição. Já no grupo do Central, o grupo A4, os resultados não foram bons ontem para a Patativa. O Frei Paulistano meteu 3-0 no Jaciobá. Jaciobá que empatou, o Central levou 7 domingo passado e 3 ontem. Já levou 10 gols em 2 jogos, só quem não ganhou dele foi o Central. E o Itabaiana, ele venceu o Coruripe de Alagoas por 2-0. O Itabaiana, o tremendão da Serra. O Central enfrenta o time macho, Renata, hoje. É o Potiguar, lá em Mossoró. A classificação aqui rapidinho nos grupos dos pernambucanos. No grupo A3, o Globo lidera com 6 pontos, os mesmos pontos de Salgueiro e Afogados, que também tem 6. Campinense é o quarto com 4. Então hoje, Salgueiro e Afogados estariam classificados.
Na sequência vem o Guarani de Sobral com 3, o América de Natal com 2, o Floresta tem 1 e o Atlético de Cajazeiras tem 0. E no grupo do Central, o líder é o Vitória da Conquista, que tem 6 pontos ganhos, também joga hoje. O Itabaiana, com essa vitória de ontem, subiu para 5 pontos ganhos. O ABC de Natal, que joga também hoje, ficou na terceira posição com 4. E o Frei Paulistano de Sergipe subiu para 4 pontos. O Coruripe é o quinto e com esse resultado o Central caiu para a sexta posição com 2 pontos. Sétimo é o Potiguar, que o Central enfrenta hoje, que tem 1. E o oitavo é o Jaciobá, que tem 1 ponto justamente no empate contra o Central. Então o Central precisa vencer hoje para voltar ao grupo de classificação. A sequência do Central é dificílima, porque ele enfrenta o Potiguar hoje. Na próxima terça-feira enfrenta o ABC lá no Frasqueirão. E na sequência tem o líder do grupo aí, o Vitória da Conquista, aqui em Caruaru. Ou seja, a Patativa precisa cantar hoje lá em Mossoró, naquele lugar que está muito frio, né, Renata? Nevando. 7 horas e 57 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, bem rapidinho. Dona Núcia está aqui. O Agagiane, o Índio Agagiane está aqui também. Bom dia a todos. O Claudivan Monteiro. Um bom dia. Aqui é o Claudivan da Coletivo. Ele está mandando um abraço para Ana Cristina, Geisiane Pedrosa, a galera da Coletivo. Então, um cheiro para todo mundo. Vamos de ficha técnica para a gente começar o Manhã Cidade na hora certa, né? Primeira vez essa semana. A Rádio Cidade, a emissora do Grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Belo, que finalmente foi pai, e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda, a direção de produção e programação é de Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é dele, Dom Adolfo José. Bom dia a todos, não saiam daí que a gente volta na sequência com o Manhã Cidade. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Casa do Serralheiro. Portas e janelas de alumínio. Perfis de alumínio. Nas linhas Búzios. Engenharia de 8mm e 10mm. Box. Linha 25. Módulo prático. Perfis de PVC. Nas cores branco e amadeirado. Ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro. O melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A. São Francisco. Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Todo rei não perde a sua majestade. E o nosso regional tem um lugar reservado para matar saudades e mais saudades. Lembro com muita saudade daquele baile. Com o programa Show do Rossi. Garçom, aqui nessa mesa de às 11 da manhã, todo domingo. Sintonize a Rádio Cidade 99.7. Faça a sua mesa e chame o garçom. Me deite no chão. Cuidar da saúde é coisa séria e você precisa de uma academia com foco no seu resultado. Up Personal Gym. Up Personal Gym, a academia da família que treina você, seus filhos e seus pais com treinamento personalizado e com hora marcada. Faça-nos uma visita. Avenida Venezuela 400B, bairro Universitário Caruaru. Up Personal Gym. Personal Gym. Saúde e qualidade de vida. Você encontra aqui. Futebol na cidade. Pronto, torcedor. Eu sou o Eri Santos e a gente se encontra no Futebol na Cidade de segunda a sexta a partir das 5 da tarde. A gente espera você. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo. Rádio Cidade.
Vem para a Ford França Caruaru, que o seu Ford Ka espera por você. O queridinho do momento com vantagens incríveis. Novos e seminovos em um só lugar, com a melhor oficina autorizada Ford para a sua revisão. Estamos te esperando em nosso showroom com toda a proteção que você merece. A Ford França Caruaru está localizada na BR-104. Fone 2103-0990. Ford França Caruaru. Use cinto de segurança.